Lamentações. Capítulo 1. Como ela está solitária! A cidade que antes estava tão cheia de gente. Aquela que era populosa entre as nações tornou-se como uma viúva. Aquela que era princesa entre as províncias foi sujeita a trabalhos forçados. Ela chora muito durante a noite e as suas lágrimas correm-lhe pelo rosto. De todos os seus amantes, não ficou nenhum para consolá-la. Todos os seus companheiros a traíram, tornaram-se seus inimigos. Judá foi para o exílio, debaixo de aflição e de dura escravidão. Ela tem de morar entre as nações, não encontra nenhum lugar de descanso. Todos os seus perseguidores a alcançaram quando ela estava aflita. As estradas para Sião estão de luto, porque ninguém vem às festividades. Todos os seus portões ficaram desolados. Os seus sacerdotes gemem. As suas moças estão desconsoladas e ela sofre amargamente. Os seus adversários são agora o seu senhor. Os seus inimigos estão despreocupados, pois Jeová trouxe-lhe pesar por causa das suas muitas transgressões. As suas crianças foram para o cativeiro diante do adversário. Todo o esplendor da filha de Sião desapareceu. Os seus príncipes são como veados que não têm pasto e caminham exaustos diante do perseguidor. Nestes dias em que está aflita e sem lar, Jerusalém lembra-se de todas as coisas preciosas que eram suas nos tempos antigos. Quando o seu povo caiu nas mãos do adversário e ninguém a veio ajudar, os adversários viram-na e riram-se da sua queda. Jerusalém pecou gravemente. Por isso, tornou-se uma coisa abominável. Todos os que a honravam tratam-na agora com desprezo, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e afasta-se, envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensou no seu futuro. A sua queda foi espantosa. Ela não tem quem a console. Ó Jeová, vê a minha aflição, pois o inimigo enalteceu-se. O adversário deitou as mãos a todos os seus tesouros. Ela viu nações a entrarem no seu santuário, as quais proibiste de entrar na tua congregação. Todo o seu povo geme. Estão à procura de pão. Deram as suas coisas preciosas em troca de algo para comer, só para continuarem vivos. Olha, Jeová, e vê como me tornei uma mulher sem valor. Será que isso não significa nada para nenhum de vocês que passam pela estrada? Olhem e vejam. Existe alguma dor igual à dor com que fui punida? A dor que Jeová me fez sentir no dia da sua ira ardente. Do alto ele enviou um fogo para dentro dos meus ossos e domina cada um deles. Estendeu uma rede para os meus pés. Forçou-me a voltar para trás. Fez de mim uma mulher abandonada. Estou doente o dia inteiro. As minhas transgressões estão amarradas como um jugo, atadas pelas suas mãos. Foram-me colocadas ao pescoço e as minhas forças esgotaram-se. Jeová entregou-me nas mãos daqueles a quem não posso vencer. Jeová lançou para fora todos os guerreiros que havia no meu meio. Convocou uma multidão contra mim para esmagar os meus jovens. Jeová pisou a filha virgem de Judá no lagar de vinho. Choro por causa destas coisas. Escorrem-me lágrimas dos olhos, pois está longe de mim quem me poderia consolar ou reanimar. Os meus filhos ficaram desolados, pois o inimigo venceu. Sião estendeu as mãos. Ela não tem quem a console. Jeová mandou contra Jacó todos os adversários ao seu redor. Jerusalém tornou-se uma coisa abominável para eles. Jeová é justo, pois foi contra as suas ordens que eu me rebelei. Ouçam todos os povos e vejam a minha dor. As minhas moças e os meus rapazes foram para o cativeiro.
Chamei os meus amantes, mas eles traíram-me. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, enquanto procuravam alimento para permanecerem vivos. Vê, ó Jeová, como estou em grande aflição. As minhas entranhas estão em alvoroço. O meu coração ficou angustiado no meu íntimo, pois fui muito rebelde. Do lado de fora, a espada mata. Dentro de casa, é como a morte. As pessoas ouvem os meus gemidos. Não há quem me console. Todos os meus inimigos ouviram falar da minha calamidade. Eles estão alegres, porque tu a causaste. Mas tu farás chegar o dia por ti proclamado, em que eles ficarão como eu. Que toda a sua maldade chegue à tua presença, e que tu os trates com severidade, assim como me trataste com severidade por causa de todas as minhas transgressões. Pois muitos são os meus gemidos, e o meu coração está doente. Capítulo 2. Como Jeová cobriu a filha de Sião com a nuvem da sua ira, lançou a beleza de Israel do céu para a terra. Não se lembrou do apoio para os seus pés no dia da sua ira. Jeová devorou todas as moradas de Jacó, sem compaixão. Na sua fúria, derrubou as fortificações da filha de Judá. Derrubou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No ardor da sua ira, ele acabou com todo o poder de Israel. Retirou a sua mão direita quando o inimigo se aproximou e continuou a arder em Jacó como um fogo que consumia tudo ao seu redor. Ele armou o seu arco como um inimigo. A sua mão direita está pronta para atacar como um adversário. Matou todos os que eram agradáveis aos olhos. E derramou o seu furor como um fogo na tenda da filha de Sião. Jeová tornou-se como um inimigo. Ele devorou Israel. Devorou todas as suas torres, destruiu todas as suas fortificações e multiplicou o luto e a lamentação da filha de Judá. Ele trata a sua tenda com violência, como se fosse uma cabana numa plantação. Ele acabou com a sua festividade. Jeová fez com que as festividades e os sábados fossem esquecidos em Sião. E na sua ardente indignação, desprezou o rei e o sacerdote. Jeová rejeitou o seu altar. Desprezou o seu santuário. Entregou as muralhas das suas torres fortificadas nas mãos do inimigo. Eles gritaram na casa de Jeová, como num dia de festividade. Jeová decidiu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu a corda de medir. Não conteve a sua mão de causar destruição. E fez com que a escarpa e a muralha ficassem de luto. Juntas foram enfraquecidas. Os seus portões caíram por terra. Ele destruiu e destroçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão exilados nas nações. Não há lei, nem sequer os seus profetas recebem qualquer visão da parte de Jeová. Os anciãos da filha de Sião sentam-se no chão, em silêncio. Atiram pó sobre a cabeça e vestem-se de serapilheira. As moças de Jerusalém baixam a cabeça até ao chão. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. As minhas entranhas estão em alvoroço. O meu fígado derrama-se por terra, por causa da ruína da filha do meu povo, por causa das crianças e dos bebés que desmaiam nas praças da cidade. Eles perguntam às suas mães: onde está a comida e a bebida? Enquanto desmaiam, como feridos, nas praças da cidade. Enquanto a sua vida se desvanece nos braços das mães. O que posso usar como testemunho? Ou a que posso assemelhar-te, ó filha de Jerusalém? A que posso comparar-te para te consolar, ó virgem filha de Sião? Pois a tua calamidade é tão grande como o mar.
Quem é que te pode curar? As visões que os teus profetas tiveram para ti eram falsas e vazias, e eles não expuseram o teu erro, o que teria evitado que fosses para o cativeiro. Mas continuaram a contar-te visões falsas e enganosas. Por tua causa, todos os que passam pela estrada batem palmas com desprezo. Assobiam espantados e abanam a cabeça por causa da filha de Jerusalém, dizendo: esta é que é a cidade da qual se dizia: ela é perfeita em beleza, a alegria de toda a terra. Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti. Assobiam, rangem os dentes e dizem: nós devorámo-la. Este é o dia pelo qual esperávamos. Ele chegou, estamos a vê-lo. Jeová fez o que pretendia. Cumpriu a sua palavra, o que tinha ordenado há muito tempo. Derrubou sem compaixão. Deixou que o inimigo se alegrasse por tua causa. Exaltou o poder dos teus adversários. O coração do povo clama a Jeová, ó muralha da filha de Sião. Que as lágrimas corram como uma torrente, dia e noite. Não dês repouso a ti mesma, nem dês descanso aos teus olhos. Levanta-te, clama durante a noite, no começo das vigílias. Derrama o teu coração como água diante da face de Jeová. Levanta as mãos para ele, pela vida das tuas crianças, que desmaiam de fome em todas as esquinas. Vê, ó Jeová, e olha para quem trataste com tanta severidade. Será que as mulheres deviam comer os seus próprios filhos? As crianças saudáveis que elas deram à luz? Ou será que os sacerdotes e os profetas deviam ser mortos no santuário de Jeová? Jovens e idosos estão mortos, estendidos pelo chão das ruas. As minhas moças e os meus rapazes caíram pela espada. Tu mataste no dia da tua ira. Tu mataste sem compaixão. Tu convocas terrores de todas as direções, como para uma festividade. No dia do furor de Jeová, ninguém escapou, nem sobreviveu. Quanto àqueles a quem dei à luz e criei, o meu inimigo aniquilou-os. Capítulo 3. Eu sou o homem que viu tribulação por causa da vara da sua fúria. Ele expulsou-me e faz-me andar na escuridão, não na luz. De facto, ele estende a sua mão contra mim vez após vez, o dia inteiro. Fez com que a minha carne e a minha pele se definhassem, partiu-me os ossos. Ele cercou-me, colocou veneno amargo e dificuldades à minha volta. Ele obrigou-me a morar em lugares escuros, assim como os que morreram há muito tempo. Ele cercou-me com um muro, para que eu não escapasse. Prendeu-me com pesadas correntes de cobre. E quando clamo desesperadamente por ajuda, ele rejeita a minha oração. Bloqueou os meus caminhos com pedras talhadas. Entortou as minhas veredas. Ele fica à espreita para me atacar como um urso, como um leão escondido. Arrastou-me para fora do caminho e despedaçou-me. Ele deixou-me abandonado. Armou o seu arco e tornou-me o alvo da sua flecha. Fez com que as flechas da sua aljava penetrassem nos meus rins. Tornei-me motivo de riso para todos os povos, o tema das suas canções, o dia inteiro. Ele encheu-me de coisas amargas e fartou-me de absinto. Ele parte-me os dentes com cascalho. Faz-me encolher de medo nas cinzas. Tu tiras-me a paz. Já me esqueci do que é a felicidade. Por isso digo, desapareceu o meu esplendor, bem como a minha esperança em Jeová. Lembra-te de que estou atribulado e sem lar, do absinto e do veneno amargo. Tu certamente te lembrarás e te curvarás sobre mim. Lembro-me disso no meu coração. É por isso que esperarei pacientemente. Foi por causa do amor leal de Jeová que não fomos eliminados, pois as suas demonstrações de misericórdia nunca acabam.
Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeová é a minha porção, disse eu. Por isso, esperarei pacientemente por ele. Jeová é bom para aquele que espera nele, para a pessoa que continua a procurá-lo. É bom que se espere em silêncio a salvação da parte de Jeová. É bom que o homem carregue o jugo durante a juventude. Quando Deus coloca um jugo sobre ele, que ele fique sentado sozinho em silêncio, que ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Que ofereça a face àquele que o golpeia, que sofra muitos insultos, pois Jeová não nos rejeitará para sempre. Embora ele tenha causado pesar, terá misericórdia por causa do seu grande amor leal, pois não está no seu coração causar aflição ou pesar aos filhos dos homens. Esmagar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, negar justiça a um homem diante do Altíssimo, prejudicar um homem na sua causa jurídica. Jeová não tolera tais coisas. Quem é que pode dizer algo e fazer com que isso aconteça, a menos que Jeová o ordene? Da boca do Altíssimo não saem coisas más, juntamente com coisas boas. Por que deveria uma pessoa que está viva queixar-se das consequências do seu pecado? Avaliemos e examinemos os nossos caminhos e voltemos para Jeová. Elevemos o coração e as mãos a Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e rebelamo-nos, e tu não nos perdoaste. Com ira, impediste que nos aproximássemos de ti. Tu perseguiste-nos e mataste-nos sem compaixão. Com uma nuvem, impediste qualquer aproximação a ti, para que a nossa oração não passe. Fazes de nós escória e lixo entre os povos. Todos os nossos inimigos abrem a boca contra nós. Pavor e armadilhas é o que recebemos, desolação e ruína. Descem-me dos olhos correntes de água, por causa da ruína da filha do meu povo. Os meus olhos choram sem parar, sem cessar, até que Jeová olhe e veja desde o céu. Os meus olhos causam-me pesar quando vejo todas as filhas da minha cidade. Sem nenhum motivo, os meus inimigos caçaram-me, como se eu fosse um pássaro. Silenciaram-me a vida na cova. Atiraram-me pedras. Águas subiram acima da minha cabeça. Eu disse: este é o meu fim. Invoquei o teu nome, ó Jeová, das profundezas da cova. Ouve a minha voz. Não tapes o ouvido ao meu clamor por ajuda, por alívio. Aproximaste-te no dia em que te chamei. Disseste: não tenhas medo. Defendeste a minha causa, ó Jeová. Resgataste a minha vida. Tu viste a injustiça que me foi feita, ó Jeová. Por favor, faz-me justiça. Viste como se vingaram de mim todas as suas tramas contra mim. Ouviste os seus insultos, ó Jeová. Todas as suas tramas contra mim. As palavras dos meus opositores e os seus cochichos contra mim, o dia inteiro. Olha para eles. Sentados ou de pé, gozam comigo nas suas canções. Ó Jeová, tu hás de retribuir-lhes segundo as suas ações. Farás o seu coração ficar endurecido. Esta será a tua maldição sobre eles. Irás persegui-los na tua ira e exterminá-los de debaixo dos céus de Jeová. Capítulo 4. Como ficou baço o ouro brilhante, o ouro puro! As pedras do santuário estão espalhadas em todas as esquinas. Os filhos preciosos de Sião, que valiam o seu peso em ouro refinado, são tratados como vasos de barro, trabalho das mãos de um oleiro. Até mesmo os chacais dão de mamar às suas crias. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como as avestruzes no deserto. A língua da criança de peito está pegada ao céu da boca por causa da sede. As crianças
Imploram por pão, mas ninguém lhes dá nada. Os que comiam iguarias caem de fome pelas ruas. Os que cresceram a vestir roupas finas deitam-se em montes de cinzas. A punição da filha do meu povo é maior do que a punição pelo pecado de Sodoma, que foi destruída num instante, sem que ninguém lhe desse a mão para ajudá-la. Os seus nazireus eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais corados do que corais. Eram como safiras polidas. A sua aparência ficou mais escura do que a fuligem. São irreconhecíveis nas ruas. A sua pele enrugou-se sobre os seus ossos. Ficou seca como lenha. Os mortos pela espada estão melhor do que os mortos pela fome. Os que morrem lentamente, vítimas da falta do alimento produzido nos campos. As mãos de mulheres compassivas cozinharam os seus próprios filhos. Eles tornaram-se o seu alimento durante a ruína da filha do meu povo. Jeová expressou o seu furor, derramou a sua ira ardente, e ele acende um fogo em Sião, que consome os seus alicerces. Os reis da terra e todos os seus habitantes não acreditavam que o adversário e o inimigo entrariam pelos portões de Jerusalém. Isto aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e dos erros dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Eles vagueiam pelas ruas como cegos. O sangue deixou-os impuros, de modo que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Vão-se embora, impuros! Gritam-lhes. Vão-se embora! Vão-se embora! Não nos toquem! Pois ficaram sem lar e vagueiam. As pessoas das nações disseram: eles não podem ficar aqui conosco. A face de Jeová espalhou-os. Ele não voltará a olhar para eles com favor. Os homens não terão respeito pelos sacerdotes, nem mostrarão favor aos anciãos. Os nossos olhos continuam cansados de procurar ajuda em vão. Procuramos e procuramos ajuda de uma nação que não nos podia salvar. Cada passo nosso era vigiado, de modo que não podíamos andar nas nossas praças. O nosso fim está próximo. Os nossos dias terminaram, pois chegou o nosso fim. Os nossos perseguidores eram mais velozes do que as águias do céu. Eles perseguiam-nos pelos montes, armavam-nos emboscadas no deserto. O ungido de Jeová, o fogo das nossas narinas, foi capturado na grande cova deles. Dizíamos a seu respeito: à sua sombra viveremos entre as nações. Exulta e alegra-te, ó filha de Edom, que moras na terra de Uz. No entanto, tu também receberás o cálice, ficarás embriagada e exporás a tua nudez. A punição pelo teu erro, ó filha de Sião, chegou ao fim. Deus não te levará novamente para o exílio. Porém, ele voltará a sua atenção para o teu erro, ó filha de Edom. Ele exporá os teus pecados. Capítulo 5. Lembra-te, ó Jeová, do que nos aconteceu. Olha, vê a nossa desonra. A nossa herança foi entregue a estranhos, as nossas casas a estrangeiros. Nós tornámo-nos órfãos de pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de pagar para beber a nossa própria água e temos de comprar a nossa própria lenha. Aqueles que nos perseguem estão bem perto. Estamos exaustos e não temos descanso. Estendemos a mão ao Egito e à Assíria a fim de termos o suficiente para comer. Os nossos antepassados que pecaram já morreram, mas nós temos de pagar pelos seus erros. Agora somos governados por servos. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir pão por causa da espada no deserto. A nossa pele ficou quente como um forno por causa das dores da fome. As esposas em Sião foram humilhadas, assim como as virgens nas cidades de Judá.
príncipes foram pendurados pela mão e anciãos não foram respeitados. Rapazes carregam o moinho manual e meninos cambaleiam com o peso das cargas de lenha. Já não há anciãos no portão da cidade. Os jovens já não tocam a sua música. Já não há alegria no nosso coração. A nossa dança transformou-se em luto. A coroa caiu-nos da cabeça. Ai de nós, porque pecamos. O nosso coração ficou doente por causa disto, e os nossos olhos ficaram fracos por causa destas coisas, por causa do monte Sião que está desolado. Agora as raposas andam por lá. Quanto a ti, ó Jeová, permaneces no teu trono para sempre. O teu trono dura geração após geração. Por que é que te esqueces de nós para sempre e nos abandonas durante tanto tempo? Traz-nos de volta a ti, ó Jeová, e nós voltaremos prontamente. Renova os nossos dias, para que sejam como os dos tempos antigos. No entanto, rejeitaste-nos totalmente. Continuas muito irado conosco.